Há mortes que não são apenas tragédias, são mensagens. Amílcar Cabral, assassinado em 1973, e Samora Machel, morto em 1986, não foram vítimas do acaso nem de erro humano. Foram alvos de uma mesma engrenagem geopolítica que tentava e ainda tenta impedir que líderes africanos revolucionários transformem a liberdade em poder real. Cabral foi executado às portas da independência, quando o sonho de uma Guiné-Bissau e de um Cabo Verde livres estava prestes a se concretizar. Samora Machel caiu nos Montes Libombos, quando Moçambique tentava romper a dependência econômica e enfrentar o apartheid sul-africano. Dois momentos diferentes, dois países diferentes, mas um mesmo padrão: sabotagem, traição interna, redes coloniais operando nas sombras e uma África paga para continuar dividida. O que liga essas duas mortes? Quem tinha medo de Cabral e de Machel ao ponto de eliminá-los antes que seus projetos políticos amadurecessem? Porque sempre que surge um líder africano com visão estratégica, consciência histórica e verdadeira independência, o mundo civilizado entra em pânico. A pergunta que ninguém faz é: e se esses assassinatos não forem exceções, mas parte de uma mesma estratégia de longo prazo contra a soberania africana? Se Cabral representava a libertação consciente, Samora representava a tentativa de transformar essa libertação em estrutura de Estado. Um foi eliminado antes da Revolução vencer, o outro depois da Revolução começar a incomodar. Não estamos falando de teorias da conspiração. Estamos falando de documentos, discursos, operações secretas, alianças entre ex-potências coloniais, CIA, MI6, PIDE, Apartheid e até setores internos cooptados. A geopolítica da morte africana é real e continua ativa. Neste vídeo, vamos abrir arquivos, analisar contextos, expor nomes, datas e ligações ocultas. E o mais importante, vamos mostrar que enquanto não entendermos como nossos líderes foram eliminados, continuaremos repetindo o mesmo ciclo. Líderes surgem, o sistema destrói, a África recomeça do zero. Se você quer entender de verdade por que Cabral e Samora morreram e o que isso revela sobre o futuro político de África, fica até o fim deste vídeo. Antes de continuar, se este tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o like, comenta de onde estás a ver e partilha este vídeo com alguém que ainda acredita que a independência resolveu tudo. Esse trabalho dá tempo, pesquisa e coragem. Então, apoia o canal para que mais histórias ocultas da África venham à tona. E se quiser ir mais fundo sobre mentalidade colonial e libertação africana, o meu livro está disponível, link na descrição. Quando falamos da morte de Amílcar Cabral e de Samora Machel, estamos a lidar com duas narrativas históricas que foram reduzidas a acidente e conflito interno, quando na verdade fazem parte de um padrão sistemático: eliminar líderes africanos que compreendiam que a independência não era só uma bandeira erguida, mas uma estrutura de poder reconstruída. 1. Cabral, o homem que entendeu o colonialismo por dentro. Amílcar Cabral não era apenas um líder militar. Era um intelectual estratégico que estudou o colonialismo como sistema psicológico, econômico e cultural. Ele dizia: as armas libertam a terra, mas só a consciência liberta o povo. E isso o tornou perigoso, porque ele não queria apenas expulsar os portugueses. Ele queria destruir o mecanismo mental e econômico que permitia que Portugal mandasse num povo a milhares de quilômetros. Cabral rompe com a lógica da submissão para construir uma independência consciente. Ele luta por dois países ao mesmo tempo, Guiné-Bissau e Cabo Verde, e isso para as potências coloniais era inaceitável. Um líder africano unindo territórios, defendendo a alfabetização, economia autossuficiente, mobilização camponesa e democracia revolucionária. Os documentos da PIDE-DGS, Polícia Política Portuguesa, mostram que Cabral era monitorado dia e noite. A CIA também tinha dossiês sobre ele. O governo português sabia que militarmente já estava a perder a guerra, mas politicamente precisava destruir o cérebro do movimento. E assim aconteceu.
20 de janeiro de 1973, Conakry. Cabral é assassinado à porta de casa. Quem aperta o gatilho? Infiltrados guineenses manipulados por Lisboa. Mas a ordem não veio deles. O plano foi arquitetado com apoio externo. Portugal, aliados ocidentais e interesses regionais que não aceitavam um novo modelo de poder africano. Mataram o líder antes que ele destruísse a coluna vertebral do colonialismo, a dependência intelectual. 2. Samora, quando a revolução chegou ao Estado. Samora Machel não era apenas um sucessor espiritual de Cabral. Ele representava o passo seguinte: transformar a revolução num governo soberano. Depois da independência de Moçambique em 1975, Samora não se limitou a governar. Ele iniciou reformas agrárias, nacionalizou terras, rompeu com o apartheid, acolheu refugiados, apoiou movimentos libertários, enfrentou diretamente os Iqui-as-Iqua e o regime racista da África do Sul. O que Machel representava? O pesadelo da ordem global, um país africano pobre, mas politicamente independente, com um presidente que não obedecia às potências nem ao FMI. Resultado: sabotagem econômica, guerra financiada desde fora, desestabilização interna. O regime do apartheid, através da Renamo, lança terrorismo, destrói pontes, mata civis, cria fome, tudo com apoio do EUACA e do Reino Unido. Samora resiste, não se dobra. E quando a guerra não o derruba, vem a operação final. 3. A queda do avião. Um acidente que não foi acidente. 19 de outubro de 1986. O avião presidencial cai nos Montes Libombos, na fronteira com a África do Sul. As investigações oficiais sul-africanas, feitas pelos próprios suspeitos, dizem que foi erro de navegação. Mas documentos e depoimentos posteriores revelam outra história: a existência de um falso farol de navegação criado para desviar o avião propositalmente. Ou seja, o aparato militar do apartheid fabricou um sinal para interceptar o voo, derrubá-lo e eliminar Samora sem deixar prova direta. Foi sabotagem com engenharia de guerra e o mundo fingiu que não viu. Quem estava nas sombras? África do Sul do apartheid, com apoio da CIA, ex-colônias portuguesas infiltradas por redes de influência, grupos internos descontentes com o governo socialista, interesses econômicos internacionais que dependiam da desestabilização africana. Samora morre exatamente no momento em que negociava a construção de um corredor econômico que enfraqueceria o poder econômico sul-africano. Como coincidência, é demais. 4. Os dois assassinatos. Uma mesma lógica. Cabral e Machel tinham diferenças ideológicas e contextuais, mas enfrentavam o mesmo inimigo central: o sistema que não permite que a África seja dona de si. Cabral morre antes da independência definitiva. Samora morre depois da independência consolidada. Um é eliminado para impedir a libertação. O outro é eliminado para impedir a consolidação da libertação. Ambos acreditavam em África unida, soberana, crítica e mentalmente descolonizada. Ambos recusavam diplomacia submissa. Ambos sabiam que o colonialismo não acaba com bandeiras, mas com estruturas internas. 5. Traição interna. O elemento comum. Outro ponto em comum: nenhum deles foi morto apenas por inimigos externos. Houve sempre cumplicidade africana. No caso de Cabral, elementos do próprio PAIGC foram instrumentalizados. No caso de Samora, havia militares moçambicanos interessados em substituir o presidente. O inimigo externo nunca age sozinho. Ele compra, manipula, infiltra. E o que não consegue com bombas, consegue com vaidade, ambição ou medo. Cabral já dizia: se os nossos inimigos nos vencerem, será porque encontraram em nós os seus aliados. 6. A exigência de memória. A estratégia também é psicológica. Quando eliminam um líder, tentam eliminar o significado da sua luta. Transformam revolucionários em estátuas, discursos em homenagens vazias, e as novas gerações
crescem sem saber por que eles foram mortos. Por isso, a pergunta certa não é quem matou Cabral ou quem derrubou Samora. A pergunta certa é quem ganhou com a morte deles? E a resposta é clara: multinacionais, ex-potências coloniais, regimes aliados ao apartheid, elites africanas, cooptadas bancos internacionais e estruturas de dependência econômica. Matar Cabral e Samora foi uma forma de matar uma visão de mundo na qual a África não seria periferia, mas centro. 7. O que essas mortes nos ensinam hoje? Primeiro, que o inimigo da soberania africana nunca desapareceu. Ele apenas mudou de método. Segundo, que líderes africanos com consciência histórica não morrem por acaso. Terceiro, que independência não foi um ponto final, mas o começo de uma guerra invisível. Se a África quer futuro, precisa primeiro recuperar o passado sabotado. Se a juventude quer transformação, precisa entender as táticas usadas contra quem tentou transformar antes. Nenhuma nação pode defender liberdade enquanto desconhece como seus heróis foram destruídos. E é exatamente por isso que este canal existe. Arquivos Africanos não conta história oficial, desmonta história censurada. E se estás a ver este vídeo até aqui, isso significa que tu não aceitas a versão simplificada da história. Mas conhecimento crítico precisa de base, estrutura, continuidade. Por isso apoia o canal, comenta, partilha e ativa as notificações. E lembra, o meu livro sobre libertação mental africana está na descrição. Ele não é só leitura, é ferramenta de descolonização. Quando olhamos para as mortes de Amílcar Cabral e Samora Machel, não vemos apenas finais trágicos. Vemos avisos históricos, avisos ignorados, repetidos e agora devolvidos à nossa geração, com a mesma pergunta que ecoa há décadas: até quando a África vai deixar que matem os seus projetos de liberdade antes que se tornem realidade? Cabral foi morto antes de ver a independência completa. Samora foi morto depois de começar a construir a verdadeira soberania. Um foi silenciado no momento da possibilidade, o outro no momento da concretização. E nós, hoje, estamos exatamente no meio, entre o que poderia ter sido e o que ainda pode ser. Se não entendermos isso, vamos continuar a acreditar que a nossa história é feita de acidentes, quando na verdade foi feita de operações. A lição mais importante não é sobre quem puxou o gatilho, nem sobre quem instalou o falso farol. A lição é perceber que líderes africanos que não aceitam ser marionetes são sempre considerados ameaça global. E o que acontece quando tiram líderes assim? O que sobra é exatamente o que o sistema quer: dependência econômica, elites domesticadas, governos com medo, juventude desorientada, memória histórica apagada. Foi assim nos anos 70, foi assim nos anos 80. E se não aprendermos, será assim agora. Por isso, a responsabilidade não é apenas lembrar Cabral e Samora, é continuar aquilo que tentaram construir. Porque revolução não é estátua, não é feriado, não é nome de rua. Revolução é continuidade. E continuidade exige consciência, organização e coragem. Hoje, quem controla a história controla o futuro. E é por isso que este vídeo existe. É por isso que o Arquivos Africanos existe. Para que a manipulação não seja mais forte que a memória. Para que os nossos mortos deixem de ser silenciados e passem a ser percebidos como aquilo que eram: alvos de guerra. Se tu chegas até aqui, já és parte dessa resistência. Não porque viste um vídeo, mas porque recusas a versão fácil da história. Agora, o que fazes com esse conhecimento é o que define o próximo capítulo. Se acreditas que estas verdades precisam chegar a mais africanos, faz a tua parte agora. Comenta. Diz o que mais te marcou ou o que queres ver aprofundado. Partilha este vídeo com alguém que nunca ouviu a história completa. Deixa o like. O algoritmo também é campo de batalha. Inscreve-te no canal, porque isto é só o começo. Queres aprofundar a libertação mental, ideológica e histórica? O meu livro está na descrição. Não é só leitura, é ferramenta de autodefesa cultural. A história foi escrita contra nós. Agora é a nossa vez de reescrever, com verdade,
com coragem e com memória. Arquivos Africanos, onde a história volta a falar. Nos vemos no próximo episódio.